Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Vede, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado, porque qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Amém? Aqui o apóstolo João chamando a igreja na responsabilidade. Mas vocês vão observar umas 4 ou 5 vezes ele dirige alguns membros dessa igreja chamando de filhinhos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado. Filhinhos, é já a última hora, e o anticristo está vindo. Filhinhos, nós precisamos nos purificar dessas coisas, e vai filhinhos, filhinhos e filhinhos. Mas aqui o versículo 7, ele já aperta os filhinhos. Ele disse assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele já começa a mostrar o diabo para os filhinhos. Irmãos, ele está trabalhando com esses filhinhos. Mostrou advogado, mostrou arrependimento, mostrou o sangue, mostrou a luz. Agora eu vou mostrar para vocês o diabo. Vocês precisam saber, vocês precisam conhecer quem é o diabo. E ninguém quer saber quem é o diabo. Mas a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Uma das coisas que existe em nosso meio é alguém, quando erra, o outro fala assim: Deus está vendo. Oh, seria só bom se fosse só Deus, mas o diabo também está vendo. E lembra que na sexta-feira nós entendemos que ele é o nosso acusador. Se Deus estivesse vendo, era uma situação.
Agora, o diabo também está vendo, e é outra situação, porque além do diabo ver, ele nos acusa diante de Deus 24 horas, como está escrito lá em Apocalipse. Foi vencido o adversário, o acusador, que nos acusava 24 horas. Então, quando a pessoa quer fazer algo errado, ele tem que entender: Deus está vendo? Está, mas o diabo também está. O diabo também está. E nós entendemos, nós já começamos a ter um entendimento das coisas erradas, ainda desde criança. Hoje ninguém faz isso, hoje as crianças não fazem mais isso. Mas antigamente, quando você começava a descobrir a arte de uma criança, quando ela começava a comer açúcar escondido, não tinha nada para comer, tinha que comer açúcar mesmo. Comia açúcar escondido, mas sabendo que estava errado. Já sabendo que estava errado. Então, tudo que se faz escondido, temos que ter ciência. Eu estou fazendo escondido porque eu estou errado. E Deus está vendo, e Satanás também está vendo. Então, esses filhinhos aqui, que João está trabalhando com eles, que nós falamos dos filhinhos, dos jovens, dos mais maduros dele, João está trabalhando com a igreja, alicerçando uma igreja. Então ele chama todos a uma responsabilidade. Então ele foi aqui lutando com os filhinhos, no capítulo 3, olha, amados, agora somos filhos de Deus. E o versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Ele está conversando com os filhinhos. Ele está dizendo: vocês é novo convertido, vocês são os filhinhos, estão caminhando agora, mas vocês têm que entender que qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Vocês têm que começar a se purificar, como também ele é puro. Por quê? João ele trata a igreja assim, porque a pessoa aceita Jesus como Salvador, precisa passar um discipulado, ele tem que deixar as coisas do mundo, ele tem que viver uma vida pura e santa, porque senão ele vai ficar dentro da igreja a vida inteira impuro, filhinho. Aí alguém fala assim: não, Deus vai fazer a obra, Deus vai operar quando a palavra de Deus ela é ensinada. Quando o Espírito de Deus opera, ele opera através da palavra. Eu preciso de uma mente renovada, eu preciso de uma mente transformada. Então João está dizendo: olha, filho, vocês precisam se purificar. Purifique-se a si mesmo, porque ele é puro. Então João começa dizendo assim: olha, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Então, um servo de Deus, uma serva de Deus, nós não somos conhecidos do mundo. O mundo vê uma diferença em nós.
E o mundo sabe que nós somos de Deus. Porém, o mundo não conhece a Deus. O mundo pode conhecer a igreja. É aqui que é uma responsabilidade para nós. Porque o pecador, o mundo, eles não leem a Bíblia. E aonde está a Bíblia do pecador? Está em mim, está em você, está na vida da igreja. O pecador, ele vai começar a ter um conhecimento de Deus olhando para a igreja. Porém, ele não conhece a Deus, e eles também não entendem a igreja, mas eles vão ver a igreja. O pecador vai ver os crentes, vai ver a diferença. Então entendemos que nós somos a Bíblia do mundo. Agora, se eu quiser ser a vida inteira filhinho, eu não quero um crescimento espiritual. Então João está dando uma advertência a eles. Vocês precisam entender. Primeiro, vocês têm que se purificar. Vocês é filho de Deus, alcançou o perdão de Deus. Agora vocês têm que ser puros, porque Ele é puro. Nós não somos mais do mundo, nós não amamos mais o mundo. Então agora esses filhinhos precisam do quê? De um crescimento. Não é mais no leitinho. Não. Agora ele precisa do quê? De um manjar, de uma comida mais sólida. Já pensou, irmão? Os irmãos nessa estatura, nesta idade, alimentando só de danoninho. Quem é pedreiro não vai aguentar trabalhar de pedreiro, não. Não vai suportar. Um soldador não vai suportar, ele vai desmaiar. Porque nós precisamos de um alimento sólido. A criança, ela vai sobrevivendo com danoninho, mas chega um momento do crescimento, ele precisa de uma comida sólida. Aí sim, agora ele entra aqui. Quem comete o pecado é do diabo. Ô pastor João, o que é isso? O que é isso, irmão? Ô irmão, não senhor. Ele está falando com os filhos: se vocês cometem pecado, vocês são filhos do diabo. Por quê? Precisamos conhecer o nosso adversário. Às vezes eu vejo isso aqui, eu lembro quando a gente era menino, né? E não tinha jeito, a gente brigava todo final de semana, não tinha jeito. Acho que no nosso divertimento era brigar mesmo. Então nós tínhamos uma estratégia assim: vamos brigar com aquele fulano, vamos. Primeira coisa que nós queríamos saber: ele briga com a mão direita ou com a esquerda? Ele é canhoto? Vixe, brigar com um canhoteiro é problema. Então nós evitávamos brigar com quem era canhoto, porque você anda na direita e ele te pega na esquerda. Mas era criança. Mas usando aqui na área do esporte, as lutas esportivas, é claro que a gente não fica nesse entretenimento, não é para nós. Mas quando se trata de algo que há um adversário, é necessário
que o opositor conheça quem é o seu adversário para combater contra ele. Ele estuda o adversário, ele vê como o adversário faz, e assim o diabo também, ele trabalha, ele sonda a minha vida, ele sonda a sua vida, ele sabe o que você fala, ele sabe o que nós olhamos, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Você pensa que o diabo é bobo? Irmão, o diabo, ele é um diabo. É isso que João está dizendo. Satanás, ele mapeia a nossa vida 24 horas por dia. Ainda bem que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, porque ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, ele nos teria engolido vivo. Nem mata, vai vivo mesmo. Nem matar não mata, engole vivo. De tanto ódio, de tanta ira, de tanta raiva que ele tem contra os filhos de Deus. Então nós não podemos ficar caminhando aí marcando bobeira, não. Ele está te olhando, ele está nos olhando. Lembra agora, esse dia aí foi notícia mundial que a onça comeu camarada lá no Mato Grosso? Aí subentende que ele estava cevando a onça e a onça cevando ele. É assim o mundo espiritual. Então eu preciso conhecer ele, eu preciso saber como ele trabalha. É isso que João está dizendo aqui, e depois João chama eles na responsabilidade no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Agora o 10, o versículo 10 é tremendo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então João não ficou ali abraçando, beijando e fazendo um cafunézinho nos filhinhos, não. Ele chama a igreja à responsabilidade para que a igreja tenha uma maturidade. E ele está dizendo que quando você chegar numa maturidade, entender que você nasceu de novo, não vai ter esta vida de pecado, não. Todo dia peca, e agora peca, e amanhã peca. Lembra que eu disse aqui na sexta-feira? Somos crentes, lavados no sangue de Jesus, comprado pelo mesmo preço. Porém eu, irmão Moacir, não tenho a mesma liberdade que esse jovem tem. Eu tenho que ter uma outra postura, eu tenho que ter uma maturidade mais elevada. Somos crentes, o jovem vai para o céu também, mas eu não posso desfrutar mais da mesma liberdade que eles desfrutam, porque eu já estou vivendo uma outra maturidade. E se eu não viver esta maturidade, e quando nós vivemos esta maturidade, aí é manifesto o quê? Os filhos de Deus. Aí os filhos de Deus, eles fazem o quê? A diferença. E qual está sendo a dificuldade da igreja hoje? Maturidade. Qual está sendo a dificuldade da igreja hoje? Ser manifesto os filhos de Deus.
Qual está sendo a dificuldade hoje do Evangelho? A credibilidade na pregação da palavra. Por quê? Porque a palavra não está tendo mais a mesma credibilidade, devido à nossa falta de maturidade. Eu preciso de uma maturidade. A glória de Cristo precisa resplandecer em mim. Eu não posso ter a mesma liberdade de alguém que aceitou Jesus hoje. Então a igreja de Cristo que não tem a maturidade, ao invés dela levar o Evangelho, ela está estragando o Evangelho. Por quê? O nosso comportamento falha. Eu falo nosso, não é nosso. Vamos embolando tudo aqui. Falta o exemplo, falta o comportamento, deixa de cumprir os compromissos, não honra os compromissos, pensa que luz e treva é a mesma coisa e não é. Aí o pecador quer chegar a Deus através da igreja e fala assim: não, mas não dá, ele está pior do que eu fico onde eu estou. Eu vou ficar onde eu estou, porque esses crentes estão pior do que eu. Aí a minha imaturidade de um filhinho que não quer saber de compromisso e não quer crescer, eu fecho a porta do Evangelho da salvação. Alguém que poderia chegar a Cristo, mas a minha imaturidade, o meu comportamento impede aquela pessoa de chegar a Cristo, porque eu não quis crescer. Eu não quis graça, eu não quis sabedoria, eu quis servir a Deus do jeito do mundo. Não, irmão, o povo de Deus é diferente. O povo de Deus fala diferente, anda diferente, veste diferente. Por exemplo, para que precisa de roupa? Não é para cobrir o corpo? A nossa roupa é para cobrir o corpo. A nossa vestimenta é para cobrir o corpo. Se a vestimenta não cobre o corpo, pronto, já não está no padrão bíblico mais. Aí o pecador fala: ele é crente, não, eu vou ficar onde eu estou. É triste. Então João está aqui dando um parecer, um conhecimento. Mas quando há maturidade, ele disse: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, por causa dos seus frutos, atitude. Vamos seguir um pouquinho mais. Capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus,
e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o que? Entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina aqui, ó: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então essa doutrina aqui, ele falou assim com os filhinhos, não foi com os jovens e nem com os pais, porque ele foi a 3 classes de crente: filhinhos, jovens e pais. Esse mocotó aqui, ele entregou para os filhinhos, está dizendo: ó, gente, desperta aí, você já conhece a verdade, você já tem que saber o que é crente, porque, irmão, nessa caminhada é assim: o crente sabe que certa prática é pecado, ele sabe que é pecado, ele sabe que está errado. Aí ele vai assim: ô pastor, é o seguinte, é pecado isso aí, assim, assim, assim? Aí o pastor fala: não, é pecado. Por que ele faz isso? Porque ele quer tirar o encargo da sua consciência e lançar nas costas do pastor. Entendeu? Mas ele sabe que é errado, ele quer uma brecha para praticar. E outra situação, vamos falar aqui 2 tipos de pecado. Está aquele filhinho, um que ainda está roubando e o outro que ainda está mentindo. Aí chega: meu filho, você não pode mais mentir. Ele fala assim: mas pastor, e aquele outro que rouba? Ele quer se justificar o seu pecado da mentira em cima do pecado daquele que rouba. Mas, irmão, o mentiroso e o ladrão, os dois vão para o inferno. Então existem essas coisas. Alguém quer justificar o seu pecado em cima do pecado do outro, né, irmão? O único que pode nos justificar é quando há arrependimento, confissão, e o sangue de Jesus nos purifica. E quando nós abandonamos a prática do pecado, somos justificados. Então não adianta alguém querer justificar a sua mentira na vida do crente que rouba, não funciona. Mas ele está dizendo: você já conhece o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Porém, não é somente conhecer o que é verdadeiro, eu preciso conhecer o que é o verdadeiro e viver o que é verdadeiro. Por isso que tem gente que nunca sai da prova, nunca sai do sofrimento, vai perder a salvação dentro da igreja, tomando a ceia do Senhor, ele vai perder a salvação, porque é um bebezinho que nunca quis a verdade, ele nunca assumiu um compromisso que ele precisa orar, ele precisa consagrar a sua vida, precisamos purificar a nossa vida. Eu não posso ficar com os meus olhos procurando as coisas más, eu não posso ter uma mente cheia de fantasia, eu tenho que ter uma mente madura. Por isso que a Bíblia diz: nós precisamos de ter a mente de Cristo. A minha mente não pode ficar viajando há 40, 50 anos atrás, não, irmão.
que matou o leão, depois passou perto do leão, foi lá e tocou no leão. O que tem de crente, irmão? Querendo encontrar com a ex-namorada, com a ex-fulana, através do Facebook. Não, irmão, nós já matamos o leão, está morto. Não vai buscar o mel no leão, não, que o preço vai ser caro. Porque a disciplina de Sansão devia ser quando ele tocou no leão. Mas ele foi no leão, ele pegou mel do leão, fez enigma do leão, e depois teve que perder os seus 2 olhos, virar escravo, se converter de novo debaixo do chicote. Meu irmão, o leão está morto. Nós precisamos ter uma maturidade. O que tem de gente casado, homem casado, mulher casado, aí encontra a ex de 20 anos atrás. Ai, que saudade, você está linda. Ai, que irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu preciso elogiar a minha mulher. E ela tem que, o que ela tem que me elogiar sou eu. Não é ex-namorado de 20, 30 anos. Não, irmão. Aí fica essa fantasia na cabeça parecendo uma adolescente. Não, nós precisamos ter uma postura madura. A pessoa é um pai, é um avô. Não, irmão, não é por aí não. Deus está vendo, mas o diabo também está vendo. Falta muita sobriedade. Muita sobriedade. É preciso que haja uma igreja séria, uma igreja de compromisso. Eu tenho um compromisso com a palavra. Aquele que é um ministro, eu tenho um compromisso com o meu chamado. Que a pessoa tem um chamado de Deus, um dom de Deus, uma chamada ministerial, e pensa que é ele. Não. Moacir aqui é um Moacir. É um Moacir qualquer. Agora, o que Deus colocou dentro de mim, aí o negócio é complicado. Aí já não é o Moacir. Já não é a capacidade do Moacir. Já não é a formação acadêmica do Moacir, não. Aí é um ministério de Deus em um vaso de barro, que Deus usa na sua obra, em um trabalho específico, assim como Ele usa todos na igreja do Senhor. Todos têm um dom, todos têm um chamado. É isso que faz o que a diferença. Agora, eu tendo a certeza daquilo que habita em mim, eu não posso viver como um filhinho. Eu tenho que lembrar o que disse Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque João chama os filhinhos, não põe nem os maduros, põe os filhinhos no crescimento. Mas nós jogamos a culpa, nós projetamos um erro, praticamos o erro, conscientemente. Aí depois fala: irmão, eu sou humano. Humano? Não funciona assim não. Não funciona assim não. Irmão, o erro é humano, negativo. Negativo. Todos nós somos sujeitos a tropeçar. Como eu expliquei na sexta-feira passada, somos sujeitos a tropeçar, mas eu vou me levantar.
Mas agora esse negócio é eu viver a vida inteira praticando o pecado, o mesmo erro, e jogar a culpa no ser humano porque eu sou humano. Não, irmão, não é assim não. Nós nascemos de novo. Nós agora temos o Espírito. Nós não somos perfeitos, mas todo dia eu vou ficar praticando o mesmo erro, a mesma situação e dizer, eu sou humano. Não funciona não. João está dizendo aqui que não funciona assim não. Aquele que é nascido de novo não peca e o diabo não lhe toca. Olha como que ele foi forte nesta palavra. Por quê? Ele sabe da nossa fragilidade. João sabia da fragilidade dos filhinhos até o adulto, mas ele chama a igreja a responsabilidade, dizendo, olha, você nasceu de novo. Vocês é nascido de novo. Não pode ficar vivendo essa vida de pecado não. Tem que diminuir o pecado. E que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. É forte essa palavra, porque nos coloca dentro de uma responsabilidade cristã. E Pedro fala, sede sóbrio, sobriedade. O que é sobriedade? Maturidade, uma mente firme. Uma mente vigiada, vida transformada. Resumindo, pessoas que sabem o que quer, pessoas que tomaram uma decisão em servir a Cristo e sabem o que quer e não tem compromisso com as coisas deste mundo. Amém, irmãos? Amém. Então ele termina, filhinho, guardai-vos dos ídolos. E alguém pensa que ídolos é só essa a imagem, não é isso não. Eu pastoreio uma igreja. Tem aqueles que amam, tem aqueles que não amam, tem aqueles que é na coluna do meio, tanto faz como tanto fez, mas tem aqueles que amam. E eu sempre ensino, o pastor de uma igreja, ele precisa ser amado, idolatrado não. Pastor de igreja tem que ser amado, idolatrado não. Veja um negócio, às vezes um pastor sai de uma congregação, vai para outra, vai aquela turminha atrás dele. Está errado, isso é idolatria. Filhinhos, pode cozido. Pastor tem que ser amado, idolatrado não. Um dia eu vou ter que ir embora daqui. Alguém vai achar bom, graças a Deus. Alguém vai dizer tanto faz, mas alguém pode chorar. Mas aquele pastor que prepara uma igreja para ir para o céu, ele não entra nessa emboscada. Eu preciso saber e entender quando eu sou amado e quando eu sou idolatrado. Eu preciso ter essa postura também. Foz do Iguaçu teve um pastor assim, muito conceituado. Saiu de uma igreja, foi para a sede, foi uma turma para a sede. Depois da sede, foi para outra congregação. E foi uma turma atrás da congregação. Passou um tempo, ele voltou para a mesma congregação, o pessoal voltou tudo. Depois da Covid ele morreu. Aí diz, ah, vocês não querem ir mais? Não querem ir mais atrás do pastor, não? E agora? Como é que faz? Agora eu vou ter que aprender a servir a Deus com outro pastor, com outro obreiro. Não é assim que funciona, meus irmãos. Eu
tenho que ter firmeza em Cristo. Em Deus eu tenho que amar, tenho que honrar. Mas eu tenho que ter uma firmeza. Senão como que vai fazer? Então Pedro está dizendo, sede sóbrio, sede prudente. Conheça o teu adversário. Eu preciso saber aonde está a cilada do meu adversário. Fugir de toda aparência do mal. Já falamos aqui esse dia, no capítulo 3 de 1 Coríntios. Que tristeza o capítulo 3 de Coríntios. Que tristeza. Que angústia. Quando a gente lê aquele capítulo, vai vivendo. Que angústia. Que igreja angustiante. E quem era o pastor dela? Timóteo. Aprendendo na escola aqui. Timóteo, pastor da igreja de Corinto. Timóteo não conseguiu dominar, mudar aquela igreja. Aí Paulo escreve a carta aos Coríntios, corrigindo a igreja. Eu enviei até vocês um obreiro muito bom, um obreiro excelente, nem assim vocês mudam, nem assim vocês mudam. Porque existe igreja que não tem obreiro que arruma a igreja, porque é uma igreja doente, caminha doente, nasce doente, vai vivendo doente, e como que vai entrar no céu doente? Não, irmão, não é assim. Eu preciso de um compromisso com Deus, com a tua palavra, com a igreja, com o pastor, o obreiro, o líder, do qual eu sou submisso. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um dono, tenho um guia, tem alguém que me comprou. Porque é triste a gente ouvir, não, para mim ser crente assim, igual não, eu prefiro onde eu estou. Certa vez eu trabalhei numa empresa, eu quis ajudar muitos irmãos. Eu quis ajudar os irmãos, mas chegou um tempo eu disse assim, olha, falei comigo, orei a Deus, falei, Jesus, eu não quero crente trabalhando comigo mais. Por quê? Porque o padrão incrédulo falava assim, ei, pastor Moacir, esses seus crentes, esses seus crentes, você é trabalhador, mas esses seus crentes, isso não presta não vale nada não. Oi, irmão, eu ouvi isso. Que vergonha, que tristeza. Ele falava assim, você é o pastor mesmo, o Senhor é o meu pastor. Aí tive que ir mandando um por um embora, porque eu não dei conta. E depois ainda pede, irmão, ora por mim para Deus abrir uma porta, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando que eu vivi isso, e ouvi do patrão isso. Por quê? Falta de maturidade. O que a Bíblia ensina, serve, trabalhe. Você não precisa do seu patrão, do seu senhor. Trabalhe como se ele estivesse ao teu lado. Patrão, cuide do seu servo, porque o Senhor está acima de ti. Há uma lei para o empregado, há uma lei para o empregador. Deus está acima de tudo, irmãos. Mas eu preciso ter uma responsabilidade cristã para que Cristo seja visto na minha vida. Aí o que aconteceu? Se manifestou.
creio que se manifestou. Ele pode dizer, você é crente, mas esses crentes é tudo filho do diabo. Eu tive que ouvir isso da boca de um ímpio. Mas Deus deu graça e ainda levei ele na igreja, ele ouviu o evangelho, recebeu cura, milagre, não aceitou Jesus. Mas eu ouvi isso da boca de um ímpio. Não vou dizer que ele era ímpio, não. Ímpio é o que comete impiedade, de um pecador. Por quê? Por quê? Porque as igrejas hoje, a escola dominical foi abandonada. Os ensinos bíblicos não está tendo mais. E como que fica o crescimento da igreja? Não, a glória de Cristo precisa resplandecer, é na nossa vida. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Mas eu não pude ouvir isso. Graças a Deus que ainda escapou um ou dois que escapou, que estava junto comigo. Mas a outra turma tinha que fazer campanha de oração para ficar livre daqueles crentes, porque ele não queria responsabilidade. É triste. Não, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, é para fazer a diferença. O pecador está cansado dessa bagunça do dia de hoje. O pecador está cansado desse carnaval de igreja. O pecador está cansado de falso testemunho. Por que o pecador vai vir para o Evangelho? Se o Evangelho está pior do que o mundo, é porque está faltando em nós a maturidade, o compromisso com Deus e com a tua palavra. Não é fácil, não, é difícil, mas com a graça de Deus nós vamos vencer. Com a graça de Deus nós vamos vencer. Se eu não conseguir, é como o pregador disse, você não precisa ser um Gideão, mas se você for um dos 300 já está muito bom, irmão. Você não precisa ser um Gideão ou uma Gideã, mas se nós chegamos pelo menos ser um dos 300, o Senhor vai ficar muito contente com nós. As almas vão aceitar Jesus, vai congregar numa igreja boa, uma igreja que tem ensino, que tem oração, que tem cura, que tem salvação, que tem alegria, que tem salvação, onde o pecador vem e daqui a pouco ele está transformado pelo poder de Deus, porque há uma igreja que vela pela uma santidade, uma pureza e um compromisso de servir a Deus. Amém? Amém. Foi tão bonita a semana, né, irmão Gilberto? 3 anos, irmão, sem ver o dono da loja. Eu disse, ô irmão fulano, seu irmão Moacir, você está precisando, precisa de microfone, precisa de peça, e eu preciso comprar a prestação. Ele disse, fica tranquilo, a loja aqui é sua. E é uma bênção, a loja é sua. Eu nem vi o rosto dele. Mandou material, paguei uma parcela, mandou mais. Faz 3 anos que eu não vejo ele, irmão. E o nome de Jesus, ele é glorificado. Mas se vocês souberem o que eu já ouvi dessa mesma pessoa concernente às igrejas, como é que faz? Como que faz? Casimar, louva a Deus por mais um vídeo. Então, irmão, vamos crescer, vamos ler a Bíblia, vamos participar da escola. Tem uma escola tão linda, tão maravilhosa. Deus é um professor tão bom aqui para nós, e a pessoa fica perdendo assistindo o YouTube e televisão da vida. Não, vamos ter um compromisso com as coisas de Deus, e o Senhor certamente nos abençoará.